Nesse vídeo eu vou falar sobre os regimes de bens e a compra e venda de imóveis. Muitos clientes me procuram para saber qual o melhor regime de bens para se casar e também para comprar, adquirir imóveis e patrimônio. A primeira coisa que eu digo é que a pessoa precisa parar e pensar. Qual o seu objetivo para a sua vida? Você quer ter um companheiro ou uma companheira para crescer, construir patrimônio, evoluir juntos? Ou você prefere ter um companheiro ou uma companheira, mas não quer misturar patrimônio, quer ter total independência econômica e patrimonial? Além disso, é muito importante conversar com o seu parceiro, com a sua parceira sobre o assunto, para entender o que a outra parte pensa e não pegá-la de surpresa. Eu tive um caso em que uma cliente minha me procurou, ela estava noiva e eles estavam, na cabeça dela, adquirindo um apartamento. Então ela me procurou porque ela iria adquirir esse apartamento antes de casar e ela queria saber como é que ela fazia para esse apartamento ficar no nome dos dois. Então eu orientei ela que fizesse a escritura em nome dos dois e que ela casasse pelo regime da comunhão parcial de bens, porque na cabeça dela o intuito do casal era esse, construir patrimônio junto, crescer junto e etc. No outro dia o noivo me liga desesperado, muito bravo, dizendo que o apartamento seria comprado somente por ele, com o dinheiro dele, e que em hipótese alguma ele iria casar pelo regime da separação parcial. O que ocorre com esse casal? Eles não conversaram. Um não sabia o que o outro pensava, o que o outro almejava. Resumo da ópera, não teve casamento. Por quê? Faltou diálogo. Então, pessoal, é muito importante, primeiramente, pensar o que se quer e, segundo, conversar com seu parceiro para não pegá-lo de surpresa, certo? Então, agora vamos entender cada regime de bens e entender como é que funciona a aquisição de imóveis para cada modalidade de regime de bens. Vamos iniciar pela comunhão universal. No regime da comunhão universal, absolutamente tudo se divide, seja o que foi adquirido antes do casamento ou o que será adquirido durante o casamento, certo? E nisso entra também as heranças e doações que um dos cônjuges venha a receber, salvo se existir uma cláusula feita pelo doador ou pelo testador na escritura pública, determinando que aquele bem, que aquele patrimônio não deverá ser dividido com o eventual cônjuge ou companheiro. É o que chamamos de cláusula de vigência. Portanto, se existir uma cláusula de vigência na escritura pública, aquele bem doado ou recebido como herança não deverá ser partilhado. Se não existir essa cláusula, e geralmente não existe, aquele bem que foi doado ou herdado deverá ser partilhado, certo? Outra coisa bem importante que as pessoas se esquecem: as dívidas também devem ser partilhadas por ocasião de eventual divórcio. Isso mesmo. Por isso, é muito importante entender o contexto financeiro do parceiro ou da parceira antes de casar por esse regime, porque você pode estar trazendo um passivo para a sua vida. Eu tinha uma cliente que casou com um homem aparentemente muito rico, cheio de patrimônio, dono de várias empresas. E lá pelas tantas eles resolveram divorciar e ela veio me procurar para fazer um levantamento de bens, para dar início ao divórcio. Fiz o levantamento e qual a surpresa? Ele tinha muitos bens, sim, mas ele tinha muito mais dívidas e os bens estavam todos comprometidos. Portanto, ela não tinha nada para receber. Na verdade, ela tinha um passivo bem grande para herdar aí. Então, gente, é muito importante ter esse cuidado antes de casar por esse regime de bens. Vamos para o assunto cerne do nosso vídeo. Se adquirir um imóvel sendo casado por esse regime de bens, vai ter que dividir com o cônjuge. Seja imóvel adquirido na constância do casamento ou antes, tudo se divide nesse regime. Portanto, se você quer adquirir um imóvel e é casado pelo regime da comunhão universal de bens, tenha em mente que esse imóvel será dividido com seu cônjuge no caso de separação. Ah, mas fui eu que paguei, fui eu que recebi o dinheiro. Não importa, você vai ter que dividir.
Por isso, esse regime é bem específico e você deve pensar muito bem antes de casar sobre a regência dele, certo? Passamos agora para o regime da comunhão parcial de bens. Esse regime é o regime padrão da nossa legislação. Se você vive em união estável e não elegeu nenhum outro regime por escrito, é esse regime de bens que vai vigorar no teu relacionamento. Nesse regime de bens, tudo que for adquirido na constância do casamento deverá ser partilhado entre o casal em eventual divórcio. E aqui não entra nem herança e nem doação, certo? Somente o que for adquirido a título oneroso na constância do casamento. Então, se você adquirir um imóvel estando casado por este regime, saiba que lá por ocasião de eventual divórcio, você terá que dividir esse imóvel com o seu cônjuge ou companheiro, certo? Uma questão muito importante. Vamos dar exemplo. Cônjuge A, cônjuge B. O cônjuge A tem um imóvel adquirido antes de casar, adquirido e pago antes de casar. Aí ele casa com o cônjuge B pelo regime da comunhão parcial de bens. Na constância do casamento, o cônjuge A vende este imóvel e compra outro. Por ocasião de eventual divórcio, esse imóvel que o cônjuge A comprou na constância do casamento com o fruto da venda do imóvel que ele já tinha, também não se partilha. Só que é muito importante documentar isso adequadamente, porque do contrário, o risco de ter que dividir indevidamente em um divórcio é grande. E como é que se documenta isso adequadamente? Na escritura pública, o cônjuge B, no caso do nosso exemplo, tem que constar como anuente e não como comprador. Além disso, na condição de pagamento, deve estar claro que o dinheiro para a compra daquele imóvel foi fruto da venda de um bem particular do cônjuge comprador, certo? Além disso, o contrato de promessa de compra e venda também deve ser nesse sentido e a declaração de imposto de renda também deve ser feita nesses moldes. Com isso, você não corre o risco de lá na frente ter que dividir um imóvel que na verdade não deveria ser dividido, ok? Próxima questão. Os imóveis particulares do casal nesse regime não devem ser partilhados por ocasião do divórcio, mas o fruto deles, sim. Vamos pegar lá nosso cônjuge A e nosso cônjuge B. Vamos dizer que o cônjuge A tem uma casa adquirida e paga antes do casamento. Aí ele se casa com o cônjuge B pelo regime da comunhão parcial de bens. O cônjuge A pega esse imóvel e coloca para locação. Por ocasião de eventual divórcio, o cônjuge B não vai ter direito a esse imóvel, mas ele vai ter direito à metade dos frutos advindos da locação desse imóvel que foram recebidos pelo casal na constância do casamento e desde que, obviamente, não tenha sido gasto. Então, metade desse valor recebido a título de aluguel na constância do casamento deve sim ser partilhado com o cônjuge. Outra situação. Ainda os nossos cônjuges A e B. Cônjuge A compra um imóvel antes de casar, financiado, e casa com o cônjuge B no regime da separação parcial de bens. Na constância do casamento, o cônjuge A faz o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel. Por ocasião do divórcio, o cônjuge B não vai ter direito ao imóvel em si, mas ele vai ter direito à metade de tudo que foi pago na constância do casamento. Entendido? Então vamos lá, para sintetizar. Se você for casado pelo regime da comunhão parcial de bens e adquirir um imóvel na constância do casamento, você deverá partilhar com seu cônjuge em eventual divórcio. Se você é casado pelo regime da comunhão parcial de bens e adquiriu um imóvel e pagou ele antes do casamento, esse imóvel não deverá ser partilhado com o seu cônjuge por ocasião de eventual divórcio. Se você tem um imóvel antes de casar e casa pelo regime da comunhão parcial de bens e vende esse imóvel que você já tinha e compra outro, esse imóvel que você comprou também não deve ser partilhado por ocasião de eventual divórcio. Lembrando que os frutos dos bens particulares são sim parcelados, certo? Então isso é o que permeia a questão de compra e venda de imóvel
no regime da comunhão parcial de bens, seguindo separação total de bens. Nesse regime, cada cônjuge tem os seus bens e administra eles da maneira que quiser. Por ocasião de eventual divórcio, em princípio, não se tem partilha de bens. Então, nesse regime de bens, cada cônjuge tem a sua independência patrimonial. Isso significa dizer que cada um faz o que quer com seu patrimônio sem precisar da concordância e da anuência do outro cônjuge. Nesse regime de bens, se o cônjuge adquirir um imóvel, ele não deverá ser partilhado, mesmo que adquirido na constância do casamento, porque esse regime de bens estabelece que cada um tem o seu patrimônio e, por ocasião de divórcio, não tem partilha de bens, a não ser que esse regime de bens seja flexibilizado. E ele será flexibilizado se ficar demonstrado que o patrimônio, na realidade, foi adquirido através do esforço comum do casal, direta ou indiretamente. Por exemplo, o homem e a mulher casam pelo regime da separação total de bens e definem que a mulher vai ficar em casa cuidando da casa, dos filhos, enquanto o homem vai trabalhar. Então esse homem trabalha, cresce financeiramente, cresce profissionalmente, e a mulher fica em casa cuidando da casa, dos filhos, proporcionando para o marido um certo conforto, porque ela cuida do lar, ela cuida da alimentação, ela cuida da roupa, ela cuida dos filhos. Por ocasião de eventual divórcio, essa mulher, em princípio, não recebe absolutamente nada, porque todo o patrimônio é do esposo. Nesse caso, é possível flexibilizar esse regime de bens e o juiz possivelmente vai determinar a partilha dos bens ou de parte deles, porque, inegavelmente, eles foram adquiridos através do esforço comum. Portanto, se você vai casar por esse regime de bens, é importante viver em conformidade com o que preconiza o regime da separação total de bens. Cada um tem seu patrimônio, tem sua individualidade financeira, não tem confusão patrimonial e também cada um tem a sua vida profissional individualizada e ativa. No momento em que um deixa de trabalhar, o risco desse regime ser flexibilizado existe. Muito embora, muitas vezes, um dos cônjuges fique em casa, mas não trabalhe em prol da família, porque tem lá uma funcionária do lar, um funcionário do lar que faz tudo. Mas mesmo assim o risco existe. Portanto, se você casar por esse regime, é importante que cada um tenha a sua independência financeira e patrimonial. Certo? Agora, regime da separação obrigatória de bens. A essência é a mesma da separação de bens. Contudo, nesse regime, a lei estabelece que algumas pessoas devem casar obrigatoriamente pelo regime da separação total de bens, que são as maiores de 70 anos e aquelas pessoas que se divorciaram de um relacionamento anterior, mas não fizeram a partilha de bens. Contudo, o STF firmou um entendimento recente que pessoas maiores de 70 anos podem casar por outro regime que não o da separação total, desde que manifestem isso expressamente através de escritura pública. Então, se o vovô e a vovó vão casar e não querem escolher o regime da separação total de bens, querem casar pelo regime da comunhão universal de bens, eles podem, desde que manifestem isso por escrito através de escritura pública, certo? E participação final dos aquestos. Esse regime é pouco popular e realmente só é eleito por quem tem muito patrimônio. Nesse regime de bens, os cônjuges têm seu patrimônio próprio e individual na constância do casamento. Mas, por ocasião de eventual divórcio, os bens adquiridos a título oneroso, na constância do casamento, deverão ser partilhados. Então, cada cônjuge tem seus bens, administra como querem, só que por ocasião do divórcio é feita uma espécie de balanço do que foi adquirido por cada um na constância do casamento e aí é feita a partilha, que a gente chama de aquestos, certo? Então, se você adquirir na constância do casamento um imóvel e for casado através desse regime, você vai ter que partilhá-lo com seu cônjuge por ocasião de eventual divórcio. Se você adquirir um imóvel antes do casamento, você não vai ter que partilhar, porque é um bem particular seu que não é objeto de partilha por ocasião do divórcio. Entendido? Ainda sobre regime de bens, vou deixar aqui um link de um vídeo em que eu explico cada um deles. Assistam lá.